gente, boa tarde mais uma vez, né? O André e o Paulo, a gente já estava aí, a Gláucia, eu vi que a Cibele também está por aí, a gente estava conectado na primeira discussão lá com a Estela e com o Ricardo, então a gente já discutiu um pouquinho as questões relacionadas aí a gráficos e como que o formato dessa apresentação pode alterar a nossa tomada de decisão em relação a investimentos, né? E dando continuidade à programação aqui do ICBR em relação à comemoração do dia do contador, da contadora, a gente vai ter a oportunidade de dialogar um pouquinho a respeito de contabilidade pública, né? A gente já teve um spoiler aí inicial que a gente vai ter até um comitê da área, então acho que é uma coisa bem importante, né? Até como um start para o dia, né? A gente vai construindo o histórico do ICBR, então isso acaba também entrando como parte dessa história, né? Então isso é bem importante para a gente. De antemão, quero agradecer ao Tiago, né, que de prontidão aceitou o convite de estar aqui com a gente, o Fabrício também. Então, são duas referências hoje no Brasil em termos de discutir contabilidade pública e, né, informar também que nosso material está sendo gravado, então acho que a gente vai ter a oportunidade de espalhar esse conteúdo aí para os nossos associados, para quem não pôde estar aqui presente também. A gente sabe que Semana de Contabilidade no Brasil, todos os lugares estão acontecendo um evento de contabilidade, né? A Unespar está com evento, Unicentro, UFSC, nós aqui, o Coletivo Contábil de Inclusão e Diversidade. Então, a gente acaba realizando realmente essa chuva de informação, acho que isso é importante, mas também, às vezes, acaba dividindo um pouco o público, mas que a gente não tem prejuízo em relação a isso, a gente divulga, a gente acaba espalhando essas discussões, né? Antes de passar a palavra para o Fabrício, para ele dar início aí a conversa com o Thiago, queria passar a palavra para o André Pires, nosso presidente aqui do Instituto, para suas considerações iniciais também. Por favor, André. Obrigado a todos, prazer tê-los aqui novamente, né? Em mais esse evento aqui do Dia do Contador e da Contadora. Eu queria dizer o seguinte, o Iago tem razão quando diz que a gente hoje tem inúmeros eventos acontecendo ao mesmo tempo, que é também um indicador do sucesso que a nossa profissão tem experimentado, mas o nosso evento, ele é sempre especial, não querendo desmerecer os outros, mas a gente sempre tem uma curadoria muito boa aí do Iago, que traz eventos sempre de altíssimo nível, e eles ficam guardados lá no nosso link do YouTube, na nossa página do YouTube, então ele pode ser assistido depois. Para aqueles que estão aqui, por acaso, não fizeram o cadastro, por alguma razão não concluíram o cadastro, por favor, concluírem lá o cadastro, deixar tudo bonitinho, porque esse evento está em processo de registro no programa de educação continuada do CFC, tá? Então, esse é um dos avisos. Queria também só falar aqui brevemente de como tive contato com o Tiago, para poder reforçar que a nossa missão como instituto, né? O Tiago mandou um e-mail para o diretoria@icbr falando, olha, eu sou da parte do setor público e eu gostaria de contribuir de alguma forma. Na hora eu respondi a ele e falei assim, Tiago, então sinta-se já contribuindo. A partir de hoje já pensa em alguma forma de levar o seu conhecimento para os outros associados, porque nós somos um instituto de contadores, feito por contadores para contadores. Então, nós produzimos conteúdos para nós mesmos consumirem, né? Nós mesmos consumimos. Então, e aqui está se realizando, então, essa vontade tanto do CBR quanto do próprio Tiago. E acho que mais para o final do evento aqui, eu vou até abrir mão, viu, Iago, de fechar o evento, vou deixar o Mário fazer o fechamento, se o Mário puder, logicamente, e aí ele já comenta, já dá esse spoiler dessa nova iniciativa que a gente tem aí também com o Tiago,
aí ajudando a criar esse comitê do setor público. Tá bom? Muito obrigado. E para quem, porventura, não é ainda associado ao ICBR, por favor, www.icbr.com.br. A associação é muito simples, a gente não cobra absolutamente nada. Então, é isso que eu tenho a falar. Muito obrigado e vamos em frente. Obrigado, André, brigadão. Então vamos lá, vamos começar. Fabrício, com você, gostaria que você se apresentasse antes de mais nada, enfim, agradeço a oportunidade de estar dialogando aqui com você e com o Thiago também, com vocês. Obrigadão, gente. Obrigado, Iago, obrigado a todos aqui pelo convite e também por estarem participando aqui com a gente nesse dia, né? Dia especial aí do Dia do Contador. Assim como o Thiago, também atua na contabilidade pública, com pesquisas também na área, então a gente está sempre dialogando. O Thiago é um grande amigo e um grande parceiro também, né? Nós estamos em instituições federais, então a gente sempre está trocando figurinha. Tivemos aí uma interseção, né, de conversas também junto com a ENAP, foi onde a gente se conheceu, e assim, é muito bacana, a gente está sempre discutindo questões tanto da administração pública, né, e também na área de contabilidade. Bom, estou aqui agora com o papel de mediador, então, por favor, participem aí também com suas questões, né, e com intervenções que sejam necessárias aí também, se alguém achar, fique à vontade, tá? Então, o Thiago, a gente já tinha até conversado a respeito, então, a qualquer momento também, se alguém quiser, pode usar o chat, pode levantar a mãozinha virtual aqui, que a gente vai estar à disposição a fazer esse diálogo aqui com vocês, que essa que é a nossa intenção, né? De fazer esse diálogo e a gente poder aprender junto e caminhar, principalmente agora aqui nesse processo de convergência de contabilidade pública. Então, vou apresentar aqui o Thiago, propriamente, né? Com graduação em Ciências Contábeis, ele tem um extenso histórico de especialização, né? Experiência também na área contábil e administração pública, é mestre em administração pública e também avaliador em diversos periódicos científicos, né? Hoje ele ocupa o cargo de diretor de Orçamento, Finanças e Contabilidade na reitoria da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Essa era uma coisa que eu errava toda hora que eu conversava com o Thiago. Espero ter acertado aqui agora. Membro da Comissão Nacional do Fórum Nacional de Diretores de Contabilidade e Finanças das Universidades Federais, né, brasileiras e também membro do Instituto de Contadores do Brasil. Então, Thiago, o fórum é todo seu aí, fique à vontade. Opa, agradeço aí as palavras aí, a apresentação, professor Fabrício, já tive um curso junto a ele também, a gente acaba que vai cruzando os caminhos, né? Eu logo não imaginava também que tinha contato em comum com o professor Iago e acaba que hoje está nós três aqui, mas também os outros colegas, né? Muito bacana e é uma honra, esse dia é importante, importantíssimo, né? Tantos eventos rolando aí, como disse o André, mas o nosso bem especial também, claro, horário nobre, sexta-feira às 17 é para encerrar o dia do contador com chave de ouro, eu espero, tá? Eu vou compartilhar os slides aqui, fazer uma breve apresentação e vocês fiquem à vontade aí, tá? O professor Fabrício aí vai estar mediando e vamos lá. Eu vou colocar para compartilhar aqui os slides e a gente vai batendo um papo aqui. Estão aparecendo? Está aparecendo só o slide ou a janela? A apresentação do PDF. Tá. Eu vou colocar então a apresentação do PowerPoint. Acho que fica mais prático. Agora sim, né? Estão... Só não está aparecendo para a gente aqui agora, Thiago. Não mais? Não, a hora que você foi colocar, ele sumiu. Tá, então vamos lá de novo fazer...
Eu vejo a tela do seu PowerPoint, ele só não está em modo de apresentação. Agora acho que está. Agora sim? Agora, isso, deu certo. Não, perfeito. Então vamos começar aqui trocando a ideia, né, sobre a convergência das normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, as NBC-TSP, né? Esse movimento já começou há alguns anos, mas a partir ali de 2016 ele se fortaleceu, que houve as publicações de algumas normas convergidas com as IPSAs, né? Então, o objetivo aqui é apresentar a situação atual, né, que esse processo ele é contínuo, ele não vai terminar, até tendo em vista que a contabilidade, ela ser uma ciência social, ela vai ter mutação contínua, não vai terminar. Mas, atualmente, né, já temos algumas normas publicadas e eu vou apresentar a respeito. Antes disso, né, vamos ter aqui, eu coloco aqui um breve roteiro do que eu vou estar falando. Eu vou colocar um aspecto introdutório, bem básico, inclusive, mas essa apresentação ela foi montada não pensando só nos colegas que já são contadores, né, mas também pensando nos colegas que são futuros contadores. Então, pode ter alunos de graduação, então, para fazer um link ali com o restante da apresentação, eu vou colocar uns conceitos bem básicos, mas que são válidos para essa questão. Então, né, o objetivo da contabilidade, já conforme já disposto pelo ilustre Eudícibus, é prover os usuários dos demonstrativos ali com as informações que vão ajudar na tomada das decisões. E o CFC, por meio da NBC-TSP Estrutura Conceitual, ele vem nessa mesma linha, que os RCPGs, né, que são relatórios contábeis de propósitos gerais, também podem ser sinônimos das demonstrações financeiras. Nesse caso, o objetivo ali que o CFC coloca é o fornecimento de informações sobre a entidade do setor público, né, aqui já é mais específico, para a área pública, para ser úteis aos usuários dos RCPGs, para prestação de contas e a responsabilização, né, o accountability, e para tomada de decisões. Quem seriam os usuários desses relatórios contábeis de propósitos gerais, né? São os usuários dos serviços públicos, os provedores de recursos, né, sejam os pagadores de tributos ou mesmo a questão ali, os parlamentares, né, que são provedores ali ao fazer a aprovação do orçamento enviado pelo Poder Executivo, né, e também os membros, né, eles podem ser também provedores, mas também isoladamente aqui membros do Poder Legislativo, mas os provedores também aqui podem se enquadrar os membros de outros poderes, os gestores que fazem a elaboração ali do orçamento. A contabilidade aplicada ao setor público no Brasil, ela tem uma história extensa, desde lá do período lá de Dom João, já tinha decreto a respeito, tratando da contabilidade aplicada ao setor público, inclusive tratando do método de partidas dobradas, tá? Só que o marco mesmo é a lei que ainda está vigente, que é a lei número 4320 de 1964. Ela trata das normas de finanças públicas, né? Ela traz informações orçamentárias, mas também ela traz informações contábeis patrimoniais, tá? Em 2008, tivemos a portaria do Ministério da Fazenda acerca de um grupo para convergência, né? E em 2016, o grande marco ali para se fazer convergência com as IPSAs, que são as normas internacionais,
teve a publicação da NBC-TSP Estrutura Conceitual. Essa, inclusive, foi a norma publicada que revogou até a resolução CFC 750, que tratava ali dos princípios contábeis, né? Que, como é sabido, eles não foram extintos, apenas a resolução, né? Mas os princípios estão implícitos ali nas estruturas conceituais. Mas diferente do senso comum, que a Lei 4320 ela pode trazer ali apenas informações com enfoque orçamentário, não é bem assim. O título 9, ele trata da contabilidade patrimonial ali na área pública, fala inclusive da questão de custos, registro patrimonial, custos industriais, inclusive, traz as demonstrações contábeis obrigatórias, né? Que, inclusive, continuam sendo obrigatórias pela lei, essas da Lei 4320, né? Um breve exemplo aqui de que ela não traz apenas a questão contábil sob o enfoque orçamentário, o artigo 86, a título de exemplo, ele traz que a escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais ele será feito pelo método das partidas dobradas, né? Também outra legislação que também trata das normas contábeis, não apenas sob o enfoque patrimonial, que a gente pode citar como um exemplo, é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 50 dela já traz expressamente, né, que deve ser obedecidas as normas de contabilidade pública, né? E fala também sobre o órgão que vai criar as normas, no caso, enquanto não for criado um comitê, será a STN, e cabe lembrar que a STN ela já cria as legislações contábeis ali por meio do MCASP, já respeitando as normas brasileiras emitidas pelo CFC. Então, ainda sobre o histórico aqui do processo de convergência, né? Na contabilidade societária, um dos marcos foi a criação do CPC, né? Comitê de Pronunciamentos Contábeis, por meio da resolução CFC 1055, por conta das alterações lá na lei das SA, né, da 6404, foram as leis a 11.638 e a 11.941. Eu estou citando esse exemplo da contabilidade societária para a gente ver na linha do tempo ali. A contabilidade societária ela teve o seu início de convergência um pouco mais adiantado, né? E nesse ponto tem um lado para a contabilidade aplicada ao setor público, que pode ser até um lado bom se analisar a questão das adaptações ali que teve, os CPCs, tudo, foram, como que eu posso dizer, foi tipo, podemos dizer que foi um teste, né? Porque as IPSAs, elas são feitas com base nas normas aplicadas à área privada também. Elas são editadas, é claro que com as particularidades ali que temos para a área pública, né? No setor público, em 2007 foi instituído ali o Comitê Gestor da Convergência, não apenas para o setor público, mas que abrangeu também o setor público. Esse comitê ele é composto pelo CFC, pelo IBRACON, pela CVM e pelo Banco Central do Brasil. Isso em 2007. Ainda em 2008, o Conselho Federal de Contabilidade ele publicou um documento que se chama Orientações Estratégicas para a Contabilidade ao Setor Público, que seria, dentre outras, ali alguns procedimentos voltados para essa convergência, né? E também, em 2008, tivemos a publicação aqui, como eu já citei ali no breve histórico, de uma portaria. Perdão, alguém...
vamos lá. Tivemos a publicação da portaria do Ministério da Fazenda, a 184 de 2008. Essa portaria, ela dispôs sobre as diretrizes que o setor público deveria observar acerca dos procedimentos e as práticas e as elaborações e divulgação das demonstrações contábeis, de maneira que fiquem convergentes com as normas internacionais. Dentre outros objetivos, atingir ali a convergência instituída ali, estabelecida pelo Comitê de Convergência. E também tivemos a publicação da série NBC-T 16. Tá? Foram publicadas 11 normas. A partir dessa publicação ali, a contabilidade aplicada ao setor público, ela começou a ganhar um corpo já para ter o seu enfoque ter mais a importância ali dada ao enfoque patrimonial e não apenas ao enfoque orçamentário, né? Mesmo ele sendo, o enfoque patrimonial sendo abordado na Lei 4320, no Brasil tem-se a cultura de privilegiar, digamos assim, a informação orçamentária. Mas a partir aqui da série NBC-T 16, pelas normas já conseguimos ter uns procedimentos melhores definidos para a área contábil patrimonial no setor público. Aqui eu trago, né, as normas da série NBC-T 16, né? Todas aqui foram revogadas. A NBC-T 16.11, que ela trata do sistema de informação de custos, ela está vigente até 31/12, vai entrar em vigor a partir daí a NBC-TSP 34, que trata de custos no setor público. Mas uma curiosidade, essa norma é a única NBC-TSP que não é espelho de nenhuma IPSAS. Ela foi criada a partir de um comitê do CFC, estudando normas de outros países, mas ela não está ligada diretamente à convergência. Já as demais aqui, da NBC-T 16.1 até a NBC-T 16.10, todas foram revogadas, tendo como uma nova norma uma que está espelhada em uma IPSA. Por exemplo, eu trouxe aqui como exemplo a NBC-T 16.6, ela trazia ali sobre as demonstrações contábeis, né? As demonstrações obrigadas no setor público, além daquelas que já eram cobradas pela Lei 4320. Agora, a norma brasileira NBC-T SP 11, apresentação das demonstrações contábeis, como um grande exemplo aí da convergência, ela traz um texto praticamente bem parecido, tirando algumas peculiaridades, com o CPC 26, que trata das demonstrações contábeis na contabilidade societária, né? As demonstrações contábeis ali aplicadas ao setor público, as exigidas pela Lei 4320, elas são apenas aqui o balanço patrimonial, a demonstração de variações patrimoniais, também conhecida como DVP, semelhante à DRE da contabilidade societária, o balanço orçamentário e o balanço financeiro. São as que são exigidas pela Lei 4320. Eu coloquei aqui exigia, mas ainda exige, né, porque é uma lei que está vigente. Já a NBC-TSP 11, dentre as demonstrações aqui, ela já traz semelhantes da contabilidade societária, né, o balanço patrimonial, a DFC, a DMPL. Ela fala, né, nessa norma é descrito a nomenclatura demonstração do resultado. Só que o próprio manual de contabilidade aplicado ao setor público ali, ele já demonstra que essa DR, né, demonstração de resultado, é a DVP, demonstrações de variações patrimoniais. São nomenclaturas diferentes, mas
a informação é a mesma. As notas explicativas também não tinha tanta ênfase, e com a convergência agora, as NBC elas têm ali a seção própria sobre a divulgação, né, das informações contábeis, aquelas que não estão presentes nas demonstrações, né, para irem na nota explicativa. E também outra que faz parte ali da lista de demonstrações contábeis, é a informação comparativa, né? As demonstrações ela deve ter a informação comparativa com o período anterior. Em nível do CFC, né, que é o órgão aqui que regulamenta e fiscaliza a profissão contábil, o trabalho de convergência das NBC-TSP às normas internacionais, né, das IPSAS, ele é realizado por um comitê, é um comitê permanente para contabilidade aplicada ao setor público. Esse comitê ele tem ali, ele compreende harmonizar os padrões, as normas, né? A tradução também das IPSAS, ele tem essa prerrogativa para a língua portuguesa. Eu fiz questão de colocar esse link aqui, pois tem um rico conteúdo acerca aqui da nossa convergência. Então, eu sugiro, quem tiver interesse, que acesse esse link, tem um conteúdo bem bacana, ata de reuniões, tem bastante material interessante. Continuando aqui, né, já aqui mais voltado para o nosso estágio atual, né, as NBC-TSP alinhadas com as IPSAS, um comitê do IFAC, né, que faz essa convergência, ele é responsável pela elaboração das IPSAS, o IPSAS. Então, no dia 4 de outubro de 2016, foi publicado no Diário Oficial da União, para ter vigência a partir ali de 1º de janeiro de 2017, a norma brasileira de contabilidade, a NBC-TSP Estrutura Conceitual. Essa norma ela dispõe ali basicamente da estrutura conceitual para elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral. É bem ali semelhante ao nosso CPC, conhecido como CPC 00, né, ou NBCTG, Estrutura Conceitual. E, além dela, foram publicados mais 5 normas, da NBC-TSP 01 até a 05. A 01 e a 02 tratam de receitas, a 03 trata de provisões, ativos e passivos contingentes, também é bem semelhante à norma voltada para a contabilidade societária. A NBC 04, ela trata ali dos estoques também, bastante, teve inovação ali sobre, né, o tratamento dos estoques ficou bem detalhado, se comparar com a norma anterior, que era a NBCT 16.10, e com o que já dispõe ali a Lei 4320, né? E a NBC-TSP 05, ela trata basicamente da concessão de serviços públicos. Tem uma questão sobre as NBC-TSP, já que elas são baseadas nas IPSAS, há muitos casos ali que vamos ter alguns conceitos que talvez não se aplicam diretamente à realidade brasileira. Mas isso eu creio que seja um assunto já que fugiria um pouco aqui, porque é bem detalhado, né? Mas é importante fazer essa observação. Aqui eu vou apresentar aqui a estrutura das NBC já publicadas, frutos desse processo de convergência. Então, aqui já temos da NBC-TSP Estrutura Conceitual até a 10. Percebam que aqui tem algumas que são voltadas para o setor público, mas com título já familiar, né, com os
pronunciamentos do CPC, por exemplo, provisões, passivos e ativos contingentes, os estoques, as propriedades para investimento, o imobilizado, o intangível, a questão da redução ao valor recuperável. Temos duas normas, né? Na questão societária temos apenas uma, mas na questão pública temos duas, porque temos os ativos geradores de caixa e aqueles que não são geradores de caixa, né? Também aqui a NBC-TSP 11, que eu já comentei, a 12 trata da DFC, essa NBC-TSP 13, ela trata da informação orçamentária, ou seja, a convergência ela é voltada para o enfoque patrimonial, mas apresentou uma diretriz ali, uma norma própria para tratar de quando apresentar as informações orçamentárias. Basicamente, seria voltada ali mais ou menos para o balanço orçamentário. As disposições delas são bastante semelhantes com os tratamentos dados para a elaboração do balanço orçamentário. Custo dos empréstimos, benefício ao empregado, inclusive tem algumas voltadas aqui que geralmente é mais para SA, né? Essa questão de demonstrações consolidadas, as separadas, os investimentos em coligadas, né? Mas que podemos ter essa questão para empresas públicas e sociedades de economia mista que adotarem aqui as NBC, acordos em conjunto, a divulgação de participação e as combinações do setor público. Ainda temos aqui a última parte, né? Vai até a NBC-TSP 33, fruto da convergência, e a 34, conforme eu já comentei, a de custos, ela não é fruto de uma convergência. Então, temos divulgação de partes relacionadas. Essa NBC-TSP 23, a aplicação prática dela é bem recorrente aqui, retificação de erro, mudança de estimativa. Temos a NBC-TSP 24, que trata ali, ela é equivalente ali ao CPC 02, trata de operações ali com moeda internacional, né? Evento subsequente, os ativos biológicos. Então, assim, eu acho que não faz sentido eu falar uma por uma, mas é para demonstrar que a lista aqui das normas, ela propriamente já está demonstrando o alinhamento das normas da contabilidade aplicada ao setor público com as normas emitidas para a contabilidade societária, né? Salvo ali as peculiaridades do setor público. Outro exemplo dessa convergência aqui, que eu coloco, as notas explicativas, elas ganharam mais espaço. Antigamente, a NBCT 16.6, ela colocava uma definição genérica. Ela colocava ali a definição genérica, sem aprofundar em cada situação concreta, né? Ela só citava que as demonstrações são parte, as notas explicativas são parte das demonstrações, que as informações devem ser relevantes, complementares ou suplementares, e colocava que elas deveriam incluir os critérios. Entretanto, com essa convergência, todas essas normas que eu demonstrei aqui, elas apresentam uma seção apropriada para divulgação. Ela coloca ali, além da questão da divulgação, que foi o exemplo que eu resolvi colocar, das notas explicativas, mas todas as normas trazem ali os procedimentos para mensuração, reconhecimento, a mensuração subsequente ali. Então, o que temos aqui é que a convergência ela está aproximando, e isso é bastante interessante até para fins de entendimento.
E a questão também, uma das vantagens aqui da nossa convergência é a questão até da comparabilidade com demonstrações de órgãos públicos de outros países, né? Mesmo sendo realidades diferentes, mas a comparabilidade ela é também, né, uma das características qualitativas, e foi bom tocar nesse assunto que a NBC-TSP estrutura conceitual, ela traz também as características qualitativas da informação. Ela só não difere em essenciais e as qualitativas essenciais e de melhoria. Ela só coloca as que são as características qualitativas, né? E aqui eu trouxe, a título de ilustração também, uma correlação entre a NBC-TSP, a NBC-TG e o CPC, elas têm números, são os mesmos, a mesma numeração, e a IPSAS. Aqui, infelizmente, ficou um erro aqui, mas um erro de português, mas é isso. Eu trouxe porque são as que são bem semelhantes às características colocadas. A NBC-TSP4 trata dos estoques, a 06 de propriedade para investimento, 07 imobilizado, a 08 trata do intangível, a 11 trata da apresentação, das demonstrações, a 12 aqui trata da DFC, a 23 trata das retificações, né, de políticas contábeis, alterações ali. A 24 trata das operações com as moedas estrangeiras, né, e a 03 trata das provisões. Eu trouxe a título de ilustração para demonstrar o estágio atual da convergência no Brasil. Teoricamente, ele está bem avançado. Como eu atuo aqui na parte operacional também, eu tento ao máximo colocar em prática, mas tem outros fatores que impedem, né? A questão cultural, política, sim, política não digo no sentido partidário, mas a política do órgão, até a gente conseguir implantar uma alteração ali numa forma, são algumas barreiras que eu tenho, mas felizmente aqui onde eu trabalho eu tenho apoio das minhas chefias que são contadoras, mas eu acho que tem muito que avançar, mas eu creio que desde ali de 2016 foi o pontapé para um caminho que para mim é sem volta e eu fico satisfeito de estar acompanhando aqui e fazendo parte. Então, pessoal, da apresentação em si, é isso. Eu coloquei aqui meu e-mail e deixei aqui o link do meu LinkedIn, que é a única rede que eu estou tendo assim, que eu uso frequente. Depois eu coloquei as referências, mas não convém aqui repassar, né? Mas é mais para caso algum colega for baixar, ter as referências de onde eu tirei tudo. E é isso. Estou à disposição para trocar uma ideia, responder algum questionamento, alguma dúvida de algum colega. Novamente aí agradeço a oportunidade e espero que tenham gostado da apresentação. Eu vou encerrar a apresentação dos slides e fico à disposição. A palavra é sua aí, professor Fabrício. Obrigado, Tiago, muito bacana. Você foi apresentando e eu fui fazendo algumas anotações aqui, fazer algumas pontuações também. Fique à vontade, né, quem estiver participando. Eu já vou puxando aqui alguns, né, para a nossa roda de conversa. Eu sei que o professor Sandro Brás também tem pesquisas aí na área de contabilidade pública, então eu quero ouvir também o professor Sandro. Já sabe, a gente se encontrou também agora no Congresso USP, então a gente conversa bastante a respeito. Então, fique à vontade, Sandro, e quero sua participação aqui. Esse sentimento do Tiago, eu acho que ele ainda não saiu aqui a sua apresentação, tá? Ainda não? Agora ainda eu acho não. que foi. Agora sim, legal. Perfeito. Ouvindo aqui você, esse finalzinho também compartilho de alguns sentimentos, né, com relação a esse avanço
que a gente pode chamar de avanços. Na literatura contábil tem diversas discussões que tratam a quem interessa fazer um processo desse de internacionalização, se é bom, se não é. Tem diversos outros colegas aí no Fórum de Contabilidade Pública em nível da América Latina que discute, será que seria necessário a gente fazer um processo de, como acontece na Europa, que tem as EPSAs, né, que seriam Europeans, e aí já com uma ideia de tentar adaptar as características que eles têm lá. E aí eu já ouvi também de colegas especialmente lá da Colômbia, e discutir as LATAMs, né, que seriam as IPSAs que seriam voltadas para a América Latina. Então, assim, a gente ainda tem muito a fazer essa discussão, né? E esse é legal porque a gente tem, inclusive, eu estou em outro fórum fazendo discussão também sobre umas IPSAs que chamavam de IPSAs Light, que seriam as IPSAs voltadas para os pequenos municípios, porque muito provavelmente eles não atendem a todas essas normativas aí que o Tiago trouxe, né? Por exemplo, temos questões aí que vão tratar de transações cambiais. Então, você pegar um município de 2.000 habitantes, que tipo de transação cambial, né, que ela faz? Então, para que ela teria que ter necessariamente esse tipo de transação, e tantas outras que para um nível de governo como o Estado, a União, faz sentido, mas que não faria sentido para um pequeno município, né? Então, a gente tem essas discussões que acontecem. Eu vou pegar aqui logo por conta do horário, Tiago, algumas questões. O Iago, se quiser fazer, abrindo aqui o microfone, fica à vontade. Senão, eu faço aqui a sua pergunta. Então, vamos lá. Pegar aqui o que o Iago trouxe, que é quais os principais objetivos da convergência das normas brasileiras de contabilidade, né, aplicadas ao setor público com as normas internacionais. E como essa convergência afeta a contabilidade no setor público do Brasil. Tiago, depois eu faço complemento. Acho que o Sandro vai complementar aí também. Opa, não, bate-papo ótimo. Então, excelente questão Já abriu a levantada. câmera ali, ele já está animado. Vai lá, Tiago, então, por favor. Excelente questão levantada pelo professor Iago. Esse objetivo é harmonizar mesmo com as normas, para fins ali daquela comparabilidade, né? Porque não, eu entendo ser o principal ali, essa harmonização, a comparabilidade, né? Não tem como comparar laranjas com bananas. Um trocadilho assim, né? Mas para fins que, creio também, questão de organismos internacionais, ali, tipo o Banco Mundial, FMI, eles também sempre estão incentivando essa questão, né? E o impacto é justamente esse. As demonstrações elas vão se tornando comparáveis, a informação mais fidedigna, né? Já que temos uns critérios uniformes, né? Não vou dizer aqui fidedigna antes que se torne totalmente aplicado, mas já é um grande passo de já ter esses procedimentos que comecem a, vamos dizer, não sei se o termo seria esse, mas uniformizados, harmonizados, vamos dizer assim. Então, essa convergência eu entendo que é para fins de harmonização da informação contábil. É um entendimento que eu tenho. E já li bastante artigo ali também, ali livro do professor Jorge Katsumi Niyama, ele sempre foi nesse sentido, e eu tenho esse entendimento também, que eu tendo a levar, que é para a harmonia da informação. Legal, Tiago. Acho que eu concordo com essa ideia. Na verdade, essa ideia era a ideia inicial, né? Em 2018, eu lembro, conversando também com algumas pessoas que estavam participando do conselho, existia uma ideia de nacionalizar, vamos dizer assim, as normas de contabilidade, por isso que tem essas NBCT, né, as primeiras que surgiram lá atrás. Então, não era uma ideia de alinhamento como a gente tem hoje, que é justamente o que o Tiago trouxe, tentar trazer essas normas internacionais e as normas brasileiras estarem
alinhadas a ela, né, mas sim um processo diferenciado, né, até porque a grande questão, e que o Thiago bem pontuou agora, é que a gente ainda tem uma cultura orçamentária muito forte, não é na parte do contador em si, mas daquele que, inclusive, pega a informação na área de contabilidade pública. Então, se a gente imaginar os gestores, pegar prefeito, governadores, né? Então, eles têm uma cultura ainda muito forte da questão orçamentária, e a ideia que você tinha lá atrás era, primeiro, trabalhar essa questão patrimonial no setor público, para posteriormente pensar em um processo de alinhamento, né? Por isso que, dentro da academia, a gente tem uma discussão calorosa entre se é bom ou não alinhamento, ou se era necessário, primeiro, trabalhar essa cultura patrimonial e depois a gente pensar em fazer um processo desse de alinhamento, tá? Deixa eu avançar aqui, tem uma pergunta, acho que é do André aqui, né? Você tem percebido que a adoção é equilibrada, né, para todo o Brasil, para todo ente, né? Feita na mesma velocidade, aqui ele questiona o equilibrado aqui como se feito na mesma velocidade. Tem considerações também a respeito aí, professor André. Ah, sim, lá, essa Thiago. questão já, assim, no próprio ente, a depender de um órgão para o outro, já não é equilibrada. Posso dar um exemplo e assim, não um órgão, um em detrimento do outro. Não, que isso é questão da gestão, né? Mas podemos ver que em nível federal, há alguns órgãos ali da área do judiciário que está um pouco mais avançada com a informação. Própria área militar ali também, a aeronáutica, o exército, eles têm ali também bastante avanço, enquanto alguns órgãos ainda estão engatinhando. A gente vai tentando ali, né? O professor Fabrício e eu somos servidores federais e somos aqui da área do MEC. Então, são vários órgãos, várias unidades orçamentárias dentro do MEC ali. Nesse meio ali já podemos ver que há discrepâncias. Há uma universidade que está mais avançada e há aquelas que não estão, mas a questão ali, eu acho que já envolve o cultural que foi citado, né? Então, é isso. Legal. O que eu posso acrescentar aqui que o Thiago trouxe é que para todos os entes, a Secretaria do Tesouro ela lançou tipo um cronograma, né, que é o plano de implementação de procedimentos contábeis, né? Então existe uma questão temporal aí para que não seja um esquema, como a gente chama na literatura, de um BEF, de jogar tudo de uma vez. E aí você quebrava, vamos dizer assim, as estruturas, porque não iria ter o cumprimento, né, em termos legais ou de regimentais. Então, foi criado um procedimento de implementação temporal. Então, estudada a questão daquelas normas que poderiam ser implementadas com mais facilidade e, ao longo do tempo, né, ao longo de 5, 10 anos, aí você ter um cumprimento para e passo dessas normativas. Ainda assim, a gente tem dificuldades, mesmo os entes com tamanhos distintos, você tem, vamos dizer assim, facilidade para a implementação de algumas coisas, outras você tem dificuldades, né? Então, isso realmente ele não é uma questão que está muito, vamos dizer assim, equilibrada, se a gente pode dizer, né? E fora essa discussão mais recente em relação a procedimentos simplificados para os entes de menor porte, né? Professor Sandro, por favor, junte-se a nós aí no bate-papo. Me ouvem? Perfeito. Sim, muito legal. Bom, em trocas de ideias no Congresso USP, lá com o professor Fabrício, né, em uma das sessões, eu fiz o levantamento de questões que eu acho que são meramente importantes. Eu acho que vai ao encontro da pergunta do nosso amigo aqui, André Pires, relativa aos municípios, né? Você emplacando aí uma norma para um município grande é uma coisa. Para um município minúsculo, né, ou micro minúsculo, é outra. Tanto é que a pancada da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma das ferramentas que a gente tem que tratar na contabilidade, na minha modesta opinião, ela é bastante injusta para municípios pequenos. Então, a tratativa dessas normas
digamos assim, traduzindo para trazer aqui para o Brasil, já é um grande avanço, para tentar a gente fazer igual as empresas fizeram e ainda estão fazendo, né? A chamada harmonização, ter uma informação semelhante ao que nós temos aqui, lá e assim por diante. E para o governo também é importante, interessante, e eu acho que nós temos muito a progredir, né? Muito a contribuir. Eu acho que, inclusive, essa reunião aqui está sendo fantástica, um belo de um pontapé. Parabéns aí a todos os envolvidos. E eu acho que é isso, né? Na minha modesta opinião, tentando ajudar aí o Thiago, né, com a sua boa apresentação, eu vejo uma dificuldade muito grande. E aí estamos nós aqui para auxiliar nesta empreitada que não é pequena, não. Ainda mais no organismo público, onde algumas atividades não eram feitas, tá certo? Se nós pensarmos aí, por exemplo, em depreciação, cara, dá até desespero. Vocês estão até balançando a cabeça, né? Olha lá, dá até desespero. Por quê? A depreciação, boa parte dos contadores no município achava que, olha, devido ao incentivo fiscal nas empresas, isso é importante. Agora, aqui no organismo público, a gente não tem esse impacto fiscal. Tá? Eu ouvi muito em vários cursos isso. Então, eu acho que nós temos um desafio muito grande e aqui a ICBR está iniciando muito bem, tá certo? Para que a gente possa contribuir, para que a gente possa estudar junto e tentar ajudar os organismos a organizar as nossas normas, né? Obrigado, professor Sandro. Lembrando aqui que trabalhei em multinacional e depois, quando fui para o setor público, em 2010, nós tivemos uma reunião junto com o pessoal da STN, que é um treinamento que era feito pela STN para os servidores federais, e aí foi apresentada essa questão de fazer a depreciação. Eu lembro que a gente estava numa sala com mais de 300 contadores e o pessoal ficou assim, o que é isso? Qual que é o sistema que o governo vai dar? E aí o cara da STN falou, não, vocês têm que se virar e fazer a depreciação. E muitos não sabiam e não faziam, e só foram fazer tempo depois, quando foram criados mecanismos para que isso acontecesse, né? Então, realmente, essa cultura orçamentária, de execução orçamentária principalmente, né, em todos os níveis, ele pesa bastante. Tiago, vou pegar aqui uma última, que nós já estamos próximo das 6, o professor Mário faz uma questão aqui, que é se há o esforço por parte do governo federal para incentivar o uso dessas normas de contabilidade aplicadas ao setor público, né? Ou do próprio Conselho Federal de Contabilidade. Qual que é a sua opinião a respeito a isso? Tá. Antes de responder, concordo com o que o professor Sandro falou a respeito aí das injustiças, né, com os municípios. É algo que seria bem interessante ser discutido. Então, aqui também poderia ser um pontapé numa discussão técnica, né? Então, sobre esse esforço do governo, eu não posso dizer esforço, mas há ações da Secretaria do Tesouro Nacional, né? Ela tem ali até um ranking da qualidade da informação, ela divulga, né, para os estados e municípios, né? Salvo engano, esse ano Goiás ficou em primeiro e das cidades, os municípios maiores foi Fortaleza. Então, assim, tem essas ações, mas eu não posso dizer que é um esforço, tá? Mas não é uma crítica também. Eu acho só que tem muito mais a ser feito e pode partir até de nós como profissionais aí tentando, né? E o incentivo por parte dos conselhos, eu estou vendo, assim, aqui no Paraná temos o comitê, né? Temos o do contador público, é um colega do TCE Paraná que coordena, agora eu não me recordo o nome, mas ele faz um belo trabalho, tá? Alguns outros conselhos eu costumo acompanhar eventos, o de Santa Catarina também tem bastante evento ali para a área pública e uma coisa dos conselhos é que geralmente é voltada
para os municípios, os eventos, tá? Então, mas também acho que tem muito a ser feito, mas são algumas ações, tá? Já é um começo, mas eu acho que falta muito ainda para engrenar. Mas todos os eventos ali que eu vejo, os que eu vejo ali da STN, os do CRC que eu participo aqui do Paraná, de Santa Catarina, geralmente online agora ficou essa ferramenta, deu oportunidade da gente estar ali participando em outros lugares, né? Eu vejo bem positivo, mas podemos melhorar bastante. Eu ratifico aí o que o Tiago trouxe. O colega dele lá é o Leandro Menezes, grande amigo também, grande colega, a gente também discute bastante. O que a gente tem, professor, a gente tem o Secofem, que é um evento que trata, né, ia ser espalhado pelo Brasil aí para fazer discussão com contadores de municípios, estados, federal. Também nós temos encontros também na área federal específica para os entes federais, e tem esses comitês aí, inclusive faço parte do comitê aqui do CRC da Bahia, a gente faz essas discussões, tem colegas que fazem parte, como o professor André trouxe aqui, de pequenas associações, associações de municípios, onde tem também colegas discutindo, né? Então a gente tem uma vasta gama de discussões a respeito da contabilidade pública. Em relação aos efeitos, aí, os esforços, melhor dizendo, né, de governos e do governo federal ou do Conselho Federal, acho que a gente tem os esforços dos tribunais de conta, que se o município não fizer, o Estado não fizer, ele vai ser penalizado por relação a isso. Já conversei com alguns colegas que disseram assim, poxa, eu fui apontado por uma norma que não está nem vigente ainda. Então, você tem diversas situações e daquelas que já estão vigentes, fora a grande complexidade que se tem, porque nós temos alguns casos de tribunais que, apesar de ter as contas que são similares àquilo que é adotado pela Secretaria do Tesouro, né, com a implementação da matriz de saldos contábeis, que é uma outra gama de discussão que se tem, que é a padronização, né, das contas, até para que a gente tenha esse processo de comparabilidade, e no setor público, o governo federal, como União, ele acaba sendo responsável pelo balanço geral da União, que agrega as informações, agora a ideia, né, de todos os entes federados para mostrar o balanço do Brasil, não é o do governo federal, mas o balanço do Brasil. Então, a grande ideia, acho que pegando o ponto que o Iago trouxe, uma das grandes informações que pode ser dadas a partir do momento que isso estiver todo alinhado, é a gente conhecer a contabilidade do Brasil, né? Como é que está, em termos contábeis, as informações em nível da União, né, como um todo, né, de todos os entes. O professor Sandro está com a mãozinha ali, por favor. Estão me ouvindo? Joia. Sim. Eu acho que esse pequeno, grande levante aqui que estamos fazendo, né, eu acho que já é uma grande valia. Até porque, né, eu vi aqui o professor, o colega, né, o Mário Shinzato, colocando sobre os pequenos municípios. Eu acho que mais normas, eu acho que a gente nem aguenta mais, porque é tanta norma. Então, eu acredito que se nós pegarmos grupos menores, como nós estamos aqui, o pessoal, quer dizer, acho que aqui a gente está abastecido por boa parte do Brasil aqui, né? Estou vendo Santa Catarina, estou vendo Paraná, estou vendo Bahia, enfim. Então, acho que se pegarmos grupos pequenos, trocarmos ideias com as realidades que temos, né, nos nossos municípios, e não só municípios, né? Eu acho que isso estende também à administração indireta, enfim, tem uma série de fatores que são importantes a serem levados em conta. E aí, utilizarmos e levarmos essa preocupação para os órgãos superiores, aqueles que deliberam, né, sobre as normas, uma STN, o Conselho Federal e assim por diante, nós iremos conseguir fazer um movimento semelhante ao que ocorre na Europa, nos Estados Unidos. Os contadores levantam as preocupações,
O governo se preocupa com taxações, até aí tudo bem, é o poder de polícia que até então eles possuem, mas nós como profissionais, é que levamos isso para, consequentemente, ter uma normatização mais palpável, mais aplicável. Aqui no Brasil, infelizmente, é o contrário. Rasga de lá de cima e nós temos que fazer aqui embaixo. Então, eu acho que o fato de fazermos esse levante por meio de reuniões, assuntos menores para discutirmos o que está acontecendo, qual é a opinião de cada um tal, eu acho que é mais produtivo até do que as próprias audiências públicas, né, de cada norma, mas muito mais produtivo. Porque, a priori, se nós estivermos antenados a esses eventos, né, como audiências públicas, tudo bem. Se não, particularmente, a gente nem sabe, porque na correria do dia a dia a gente não sabe das audiências públicas. E mesmo que tiver, a gente precisa analisar o documento para poder dar uma devolutiva. Enfim, eu acho que esses grupos menores, como esse que está fazendo como levante, eu acho que é de suma importância e acredito que, levando essas preocupações da prática que nós vivenciamos, nós teremos condições de evoluir grandemente aí com relação às normas. Obrigado, professor Sandro. Professor Mário Cinzato está com a mão levantada, virtual aqui. Quer falar alguma coisa para a gente? Está sem o áudio ainda, professor. Acho que o microfone está ruim ainda. Tem algum problema aí? Dá uma olhada aí. Eu acho que desde quando ele entrou, eu vi que ele falou bastante coisa, mas o microfone não estava legal. Eu acho que a gente não está ouvindo. Fala aí, Mário. Tenta aí. O Mário é econômico nas palavras. Dá nisso, Mário. Você não usa muito. Aí, quando quer falar... Acho que não está dando. Não. Acho que ele vai pegar um fone. Acho que ele vai pegar um fone e já volta. A gente pode continuar aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Estou sim. Tá. Mas eu concordo com todos vocês. Eu acho que essa foi um evento ótimo para a gente despertar, né? Principalmente para quem não vive esse ambiente de vocês, né? Mostrar o que é a realidade das convergências. A gente que trabalha com o societário, a gente teve uma realidade de convergência totalmente diferente, né? Em 2008, vocês me ouvem agora? Sim. Opa, o Mário vai poder falar melhor até que eu, né? Lá em 2008, Agora sim. a gente foi atropelado pelas normas internacionais. Isso. E do dia para a noite falaram assim, olha, a partir de amanhã comecem a fazer desse jeito. E assim foi. Mas a gente entende que a complexidade do setor público é muito maior, né? A gente tem várias questões que dificultam aí a implantação disso. E eu acho que, como o Sandro disse, o professor Sandro, partindo, esse esforço partindo dos próprios preparadores, ele tem muito mais valia do que aquele que a gente chama de top-down, né? Porque ele vem sendo construído aos poucos, mas ele vai sendo de forma mais robusta, né? Quando você acaba de implantar, o negócio geralmente não tem erro, né? Tá todo mundo ali muito alinhado. Enfim, pode falar, Mário. Então, vamos lá. Bom, vocês estão ouvindo agora? Agora sim. Então, não, quando eu comentei sobre a ideia do que a gente aplica no societário das empresas, que é o CPC para PMS, essas são normas mais simplificadas que facilitam, vamos dizer, as empresas que têm uma estrutura menor a usar o IFRS, vamos dizer, numa versão light. Então, você tem uma exigência menor de requerimentos para que você consiga aplicar e atender os padrões mínimos, vamos dizer, que no caso das PMS, o IFRS impõe, né? E no caso de vocês seriam os IPSAs, né? Então, alguma coisa nesse sentido para discutir como amenizar a aplicação
essas normas, principalmente para os municípios que têm uma estrutura menor para conseguir atender, né? Obrigado, professor Mário. Essa discussão entrou lá no IPSAS Board, que o Tiago levantou, vamos dizer assim, o órgão, como o IFAC, né? Para que ele pudesse fazer essa discussão. Ele acabou entrando essa discussão aí, que era esse IPSAS Lite para os pequenos entes, mas tivemos uma reunião agora em setembro, né? Tivemos no sentido deles, tiveram uma reunião agora em setembro e acabaram retirando essa discussão de IPSAS Lite da pauta por conta primeiro, da complexidade em implementação de IPSAS, a discussão que se tem na Europa de EPSAS, e aí eles acharam que seria muito custoso fazer uma discussão de simplificação agora, para o momento, né? Até porque eles colocaram na pauta a discussão agora de recursos naturais, né? Como fazer os governos mensurar e divulgar agora quanto que tem de recursos naturais. Acho que por conta de toda uma discussão climática que está acontecendo hoje, isso acabou ganhando uma relevância grande, né? Que vai ser uma outra questão aí para os contadores poderem apoiar e passei para o Tiago. Passou, eu li todo o documento, achei bem interessante também, algo a se discutir, é um assunto que está para a área privada, já está bastante assim em evidência, né? Tá, vamos dizer, parecendo algumas vezes que está até mais priorizado atualmente, mas na área pública é bem vago a respeito dessa questão, e já está sendo levantada, sim, conforme o professor Fabrício também falou aí. Olha a complexidade, né? A gente está num estágio de implantação ainda intermediário e tem um assunto que vai vir atropelando, porque estão falando na ONU sobre isso, estão exigindo, daqui a pouco vão exigir do Brasil para saber qual que é o tamanho dos nossos recursos, né, naturais. Quanto custa a floresta amazônica? Exatamente, para poder valorar isso. E aí, de repente, vocês ali no dia a dia... e colocar isso no balanço, viu? E colocar isso no balanço. Enquanto estão, quer dizer, trocar o pneu com o carro andando, né? É basicamente isso. Eu só vou fazer um comentário, André. Em 2008, eu estava fazendo o meu curso de mestrado. Um dos professores era o professor Eudícipos. E ele sempre comentava, assim, nas aulas, brevemente, né? Que o medo que ele tinha do IFRS era uma questão de soberania. Porque quando a gente passasse para o IFRS, a gente perdia o poder de decisão, né? Sobre normas contábeis. E eu estava falando aqui para os ilustres colegas que a gente no setor privado, principalmente quem trabalhou no societário, em 2007 para 2008, teve um trauma, né? Porque foi de um dia para a noite, eles mudaram a norma e falaram, olha, agora passa a trabalhar assim. Quer dizer, a gente também tem os nossos traumas, né, Shizato? Não são foi um dos últimos atos do Lula no governo 2 dele. Foi. Se eu não me engano, foi 28 de dezembro de 2007, saiu a lei, dizendo que em 2008 você tem que aplicar IFRS. Bom, por favor, Sandro, pode falar. Não, é isso. Não, é que a discussão está calorosa aí, não quis atrapalhar. Muito bom, inclusive. Vocês estão falando de Amazônia. Gente, para quem não conseguia fazer depreciação, falar de uma depreciação ou exaustão ou algo parecido da Amazônia e até mais, um ativo intangível tal qual nós temos ali, e aí? Como contabilizar isso? Como demonstrar isso? Você entendeu? Então, se a gente pensar isso nas empresas já é complexo, imagina isso para as administrações públicas que... eu vou jogar uma pimenta aí nos olhos de todos, né? Para chorar um pouquinho. Será que eles fazem isso? Tá certo? Falar na Europa, nos Estados Unidos, eles fazem essa dimensão daquilo que eles têm e jogam nos seus balanços? Desculpa, não lembro de ter visto nada nesse sentido. Então, eu acredito que... Eu ouvi até de um outro professor também, professor Valmor, uma vez, de que a contabilidade pública aqui no Brasil,
ela é uma das melhores do mundo, porque ele deixa tudo amarradinho, tá certo? Então, uma visão dele, não cheguei depois a comparar, nem, né, fazer estudos nesse sentido, mas nós temos tudo. Tem pessoas boas, né, em termos de sensibilidade e de profissionalismo, tá certo? Que se dá uma tarefa, ele vai lá e cumpre, e faz bem feito, né? E aí vem o pessoal de fora, né? Assim como o professor Eudício falou aí, olha, peraí, vocês estão errados, vocês tinham que fazer isso. Não, peraí, vocês estão fazendo aí? Percebe? Olha só. E se vocês estão fazendo, nos ensina, porque a gente precisa fazer e nós temos muita coisa para fazer aqui, mediante ao que vocês não fazem. Olha só. Pois é. Tem muito debate ainda pela frente aí. Obrigado, professor Sandro. Agradecer aqui a participação de todos, o andar do horário aqui. Obrigado, Tiago, mais uma vez pela sua apresentação. Vou chamar aqui, então, o professor Iago para dar as palavras finais aqui e agradecer aqui também pelo chamamento, a minha pessoa aqui está com vocês também, fazer essas discussões aqui do dia de hoje. E parabéns a todos os colegas profissionais também pelo dia. Iago, por favor. Obrigado, Fabrício, pela excelente condução. Obrigado, Tiago, por todas essas explanações, né? Acho que a gente avança. Aproveitei o Dia do Contador para fomentar mais debates. Eu acho que a gente só evolui em termos de profissão, em termos de área, se a gente questiona, se a gente se posiciona, né? Então, eu acho que isso, a gente cumpre a nossa missão, né? Brilhantemente com a condução do Fabrício, com os apontamentos aí também do Tiago. Então, em nome do CBR, eu quero agradecer essa oportunidade de estar dialogando com vocês aqui. Espero encontrá-los em outros eventos. Acho que a área, agora, para a área ambiental, um pouco de discussão aí também para a área pública, né, essa intersecção. Então, a gente fica aí na expectativa de outros encontros. E, para encerrar, eu quero passar a palavra para o Shinzato, para ele dar o spoiler do nosso comitê aí da área pública e ele fazer o encerramento desse nosso primeiro dia, né, primeira oportunidade aí que o CBR tem, né, desde a sua fundação aí de celebrar o Dia do Contador. Então, desde já, muito obrigado e espero vê-los em uma outra oportunidade ainda mais produtiva. Tiago, eu vou ser bem econômico nas palavras. Eu acho que o Tiago tem bastante trabalho como coordenador desse comitê. Nós vamos ter que conversar muito com ele, realizar muitas reuniões aí que tem bastante coisa para a gente discutir, avançar, e até para chegar à padronização e talvez até sugerir mudanças aí nas normas, porque aquilo que não é aplicável não faz sentido estar na norma, né? E aí, de novo também, quero parabenizar todos os contadores aí pelo dia. Muito obrigado, Shinzato.